Nós vamos continuar falando sobre algumas ideias, alguns conceitos de lógica. Então, hoje a gente vai ver alguns tipos de demonstração, que é a demonstração por contraposição, né? A contrapositiva, que a gente já chegou a comentar sobre ela na semana passada, a contradição e também as demonstrações por indução. A gente vai fazer aí exemplos de cada caso. A contraposição, vocês já comentaram um pouco sobre ela no fórum. Eu já pedi que vocês tentassem justificar essa afirmação. E vocês já disseram lá no fórum, fizeram por tabela verdade, mostraram alguns exemplos, fizeram por cálculo proposicional, essa justificativa, né? Eu vou fazer aqui uma justificativa com vocês, que é usando os princípios que a gente viu aí sobre lógica, tá? Então, o que a gente quer mostrar? Ó, gente, aqui é H e T, tá? Eu pus A e B, mas não corrigi. H e T. Deixa eu corrigir aqui. Então, sejam H e T duas proposições. Então, vale a seguinte equivalência. Quando H implica T, a gente tem aí como garantia que a negação de T também vai implicar a negação de H. Ok? Então, é isso que a gente quer justificar. Como a gente tem um teorema bicondicional, a gente tem embutido nesse mesmo teorema duas proposições que precisam ser justificadas. Então, a gente tem o que a gente chama aí de ida e de volta. A gente precisa justificar que se H implica T, então a negação de T vai implicar não H. E a volta, se não T implica não H, isso corresponde aí a H implicar não T. Então, essa única proposição, esse único teorema, a gente está dividindo em duas situações diferentes aí para poder fazer a justificativa. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro a ida. Então, eu estou supondo aí, né, que H implica T. E a gente quer chegar na conclusão que a negação de T implica na negação de H. Então, eu escrevi assim, ó. Por hipótese, se H for verdadeira, então T também é verdadeira. Isso é o que a gente está tomando como verdade. Isso é a nossa hipótese aí, certo? Essa é a nossa hipótese inicial. Queremos provar que se a negação de T for verdadeira, então a negação de H também é. Essa conclusão que a gente quer chegar. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou supor que a negação de T é verdadeira. Estou supondo. Se a negação de H fosse falsa, o que ia acontecer? Eu vou usar lá os princípios de lógica. Eu estou usando aqui o princípio do terceiro excluído. Se a negação de H fosse falsa, por consequência, por esse princípio do terceiro excluído, a gente teria que H seria verdadeira. Certo? Porque não tem uma terceira opção aí entre o verdadeiro e o falso. Se não H é falso, isso quer dizer que H é verdadeiro. A gente não tem outra opção. Só que assim, pela hipótese do teorema, a gente teria que a proposição T seria verdadeira. Só que o que acontece? A gente tinha acabado de supor aqui, olha, que não T era verdadeiro, né? Olha só o problema que a gente vai ter. Aí eu escrevi da seguinte maneira. Mas, pelo princípio da não contradição, não podemos assumir que uma proposição é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. Uma proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo e não existe aí uma terceira opção. Então, não podemos aceitar que não H seja falsa. Certo? A gente não pode aceitar aí que a negação de H é falsa. Ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser verdadeira e se não H é verdadeira, a gente conclui o que a gente queria, concorda? Que não T implica em não H. Isso aí é uma justificativa usando os princípios da lógica, ok? Mas aqui ainda não está demonstrado o nosso teorema. A gente só fez uma parte dele.
como que ficaria a volta desse teorema? A volta desse teorema eu nem vou escrever ela aqui, porque ela é idêntica, que a gente acabou de descrever, idêntico, a mesma justificativa. A única coisa que a gente vai fazer é inverter. Na onde estava escrito H, troca por não T, e aonde estava escrito T, troca por não H. Vou usar aqui de novo. E aí a gente já vai ter a nossa conclusão. Então, olha só. O que a gente quer, né? Deixa eu voltar no nosso teorema. A volta, ela é muito semelhante com a ida, aqui dessa maneira que a gente está fazendo a demonstração. Então, se a gente troca nas nossas justificativas a proposição H por não T e a proposição T por não H, a gente já conclui o desejado. Então, a justificativa é exatamente a mesma ideia do princípios aqui, tanto do terceiro excluído quanto da não contradição, são os mesmos princípios que serão usados, e a conclusão também é a mesma, com a mesma ideia. Então, vamos fazer o uso dessa contraposição. Quando que a gente pode usar a contraposição para fazer uma demonstração? Para que isso? Por que eu não faço sempre uma demonstração direta? Então, eu trouxe aqui a seguinte proposição. O quadrado de um número par é par. E a gente vai fazer essa demonstração usando demonstração direta, tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha, vou escrever o seguinte. Seja n um número par. Logo, n pode ser escrito como 2k, para algum k inteiro. Porque como n é par, todo número par aí é múltiplo de 2, certo? Ok. O que a gente quer mostrar? Que o quadrado desse número também vai ser par. Então, eu vou fazer aqui a expressão. Estou pegando n ao quadrado. N ao quadrado, o que a gente precisa fazer é 2k ao quadrado. 2k ao quadrado é 4k ao quadrado. E aí eu vou reescrever essa expressão como 2 que multiplica 2k ao quadrado. O que a gente obteve? A gente obteve uma expressão onde a gente tem aí um múltiplo de 2. A gente tem também que essa expressão dentro do parênteses 2k ao quadrado é um número inteiro. Então, estou multiplicando um número inteiro por 2. Isso garante para a gente que esse número é um número par. Então, a gente pode aí concluir, escrevi da seguinte maneira. Assim, n ao quadrado é da forma 2k1, onde k1 é igual a 2k ao quadrado. Isso é um número inteiro. E isso garante que n ao quadrado aí é um número par. Fizemos a nossa demonstração direta. Agora, considere a seguinte proposição. Estou chamando de proposição 1. Se o quadrado de um número n for ímpar, então n também é ímpar. O que acontece aqui? A gente poderia também fazer por demonstração direta e mostrar aí, com um raciocínio direto, que quando a gente tem um número ao quadrado ímpar, o n também seria ímpar. Mas a gente também poderia usar as ideias de contraposição. Por quê? Por que a gente pode usar a ideia de contraposição aqui? A ideia de contraposição, ela vai facilitar o nosso raciocínio. Ela vai tornar aí desnecessário, né? Eu até usei essa palavra, desnecessário, demonstrar esse teorema diretamente. Observe o seguinte. Essas proposições, n é par e n é ímpar, é negação uma da outra, concorda? Se essas proposições são a negação uma da outra, vocês concordam comigo que essa proposição 1 é a contrapositiva da proposição anterior? Né? A proposição anterior é a seguinte, olha. O quadrado de um número par é par. O que seria a contraposição? Então, a gente vai negar a tese. Vou dizer que um número não é par, então o seu quadrado também não é par.
E o que a gente está dizendo aqui é exatamente isso, né? Se o quadrado de um número n for ímpar, então quer dizer que ele não é par. Então, n também é ímpar. E aí, o que acontece? Como a gente sabe que a proposição 1 é a contrapositiva da proposição anterior, isso quer dizer que essa proposição já foi demonstrada. Então, basta justificar aí que essa é a contrapositiva e a demonstração já foi feita anteriormente. E pronto. A demonstração, então, segue da justificativa que o teorema contrapositivo é equivalente ao teorema direto.